Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi, estamos iniciando mais um react da coletiva pós-jogo do Abel Ferreira, após o empate de ontem à noite no derby disputado em Itaquera. Palmeiras e Corinthians empataram por 2-2, numa partida em que, mais uma vez, a arbitragem foi decisiva. A arbitragem como um todo me pareceu boa. Mas no lance capital, quando estava 2-1 para o Palmeiras, um pênalti do Fábio Santos, que a bola bate na mão dele dentro da área, braço aberto, pênalti. A arbitragem se omitiu, o Klaus se omitiu, deixou para o VAR ficou com medo, acho que ele deve ter começado a chorar ali na cabine, né? E optou por não marcar, e aí o Corinthians acabou empatando na parte final do jogo. Resultado que acabou não sendo injusto. Um jogo bem disputado, as duas equipes. Nenhuma prevaleceu muito sobre a outra. Acho que o Palmeiras teve um momento muito melhor do que o do Corinthians no primeiro tempo, boa parte do primeiro tempo. E no segundo tempo, a parte final, o Corinthians prevaleceu por estar atrás no placar, né? Por estar buscando o resultado a todo custo e acabou conseguindo. Para eles foi uma vitória, né? Não um empate. Mas vamos ver o que o Abel tem a dizer. Eu estou muito curioso, principalmente com relação a essa questão do pênalti. Boa noite. O jogo hoje teve alguns momentos em que ele ficou assim, muito aberto e muito intenso, até meio aleatório. Primeiro com a chuva, depois com o placar, um time vira, o outro empata. Queria que você falasse o quanto um jogo como esse de hoje pertence mais aos jogadores do que à média. Por esse ritmo do jogo muito intenso, o que é que o técnico pode fazer para acalmar eventualmente? Se é que ele pode fazer alguma coisa para tentar sentar o jogo, que às vezes fica meio maluco por conta das circunstâncias. Boa noite. Assim, os melhores do mundo dizem que os jogos ainda pertencem aos jogadores, não é? A verdade é que nós tínhamos uma intenção muito clara de vir disputar e ganhar o jogo. A forma como o adversário fez o primeiro golo foi mais de mérito nosso do que o mérito do adversário, porque a este nível há erros que não podes cometer, não é? Se isto fosse um jogo a eliminar, há determinados erros que nós pagámos caro. Mas mesmo com a chuva eu acho que foi um jogo bem jogado, bem disputado. É normal que às vezes com a atmosfera que o jogo parta um bocadinho porque o jogo as equipas começam só a querer atacar, esquecerem-se do momento da transição, mas isso não foi sempre. Mas isso acontece durante todos os jogos, quer dizer, eu costumo dizer que dentro do mesmo jogo tem vários jogos. Eu acho que nós começámos bem o jogo, sofremos um golo, na minha opinião, fomos nós que o oferecemos. Mantivemos a calma, continuámos a impor o nosso jogo. Acho que foi uma primeira parte bem disputada, bem dividida. Estou-me a lembrar da minha parte de um lance ainda do menino depois do 1-1, quase que na zona de penalti em que Minou meteu fora. A segunda parte entramos muito bem, estávamos à frente 2-1 no resultado, mesmo estando à frente, acho que tivemos ali uma possibilidade do Veiga a passe do Dudu poder fazer o terceiro, não conseguimos fazer, o adversário depois empatou. E o futebol é isto, ficam 2 golos, para quem gosta de ver um jogo com muitos golos viu, para quem gosta de ver um jogo disputado viu, mesmo com a chuva em muitos momentos foi bem jogado, noutros não, mas foi bem jogado, onde o nosso adversário, na minha opinião, na parte que diz com agressividade, vê-se pelas faltas, pelos duelos, foi mais forte. Como te disse, a nossa intenção era ganhar este jogo, mas hoje não deu. Várias observações interessantes do Abel aí. Bom, primeiro a gente tem que falar do áudio do repórter, né? Não saiu, eu não sei as outras. Nessa primeira não saiu o áudio do repórter. Estava muito baixinho, né? Então eu não entendi o que ele perguntou. Mas o Abel fez uma leitura geral do jogo, lamentou o erro, na opinião dele foi erro no primeiro gol deles. Para mim foi uma infelicidade. A bola alguém rebateu, acho que foi não sei se foi o Murilo, foi o Gustavo Gomes. Rebate, ela bate, acho que no Zé Rafael. Também não tenho certeza se era ele. E cai no pé do Renato Augusto. Quer dizer, os caras tiveram um pouco de sorte. E quando você rebate e bate no cara que está na frente, eu não sei se é falha. Eu acho que é falta de sorte.
E aí ele mencionou as duas chances claras que o Palmeiras desperdiçou. Uma com o Gabriel Menino no finalzinho do primeiro tempo, já nos acréscimos, né? De frente. E ele estava bem posicionado, sem marcação, era só tocar no canto, ele errou completamente. E no segundo tempo, o Veiga, né? Teve a chance de escorar para o gol também, só que ele errou a bola. Não sei se ele furou, se ele perdeu a passada, eu não sei o que aconteceu. Aí no final ela cai pro... Foi naquele lance do cruzamento de bicicleta do Rony, né? E no final ela cai pro Rony de novo, só que daí o Rony estava impedido. Mas eles também tiveram chances claras e ele falou sobre os duelos vencidos. Os duelos, as disputas, né? Os jogadores do Corinthians estavam, de fato, jogando o final de campeonato. E para o Palmeiras era um jogo como outro qualquer. Normalmente, quem faz isso em derby é punido, só que a maturidade desse time do Palmeiras é tão grande que dá até para jogar derby lá como se fosse um jogo comum. E eles se desgastaram, vieram com tudo para cima da gente. E eu vou repetir um comentário aqui que saiu no grupo de padrinhos. Os jogadores do Corinthians devem ter chegado em casa e falado pro filho: filho, tá vendo o que o papai fez? A gente empatou com o Palmeiras. Esse deve ter sido o sentimento ali entre os jogadores deles. E para nós foi um jogo qualquer. Agora, como o Abel disse agora, num mata-mata isso não pode acontecer. Né? Tem que entrar com um espírito um pouco mais semelhante ao que a gente mostrou em Brasília, né? Tem que ser assim. Mas acho que para o jogo de Paulista, acho que tudo bem o que o Palmeiras fez ontem. Abel, boa noite. O Atrás do 2-1, o jogo ficou melhor do Palmeiras, com contra-ataques, com algumas chances, e acabou não tendo a efetivação do terceiro gol. Quando você muda, a impressão que o time cai um pouco de qualidade, até o jogador entrar. É essa mesma sensação que as trocas, às vezes, não surtem o efeito necessário? Não, eu acho que assim. Se não deu para ouvir, o que eu consegui captar é que o repórter pergunta sobre o efeito que as substituições tiveram. Claramente, o Palmeiras cai de rendimento depois das substituições do Abel. Que, aliás, o Abel teve uma das piores atuações como técnico do Palmeiras ontem, né? Vamos ver o que ele fala. Seja qual for o jogador que entre num jogo com esta intensidade, vai ser sempre muito difícil. Primeiro, para se adaptar à velocidade da grama, já vos disse, para mim é a grama que eu mais gosto, ou das que eu mais gosto de jogar. Eu gostava que a CBF, já que fazem leis assim bem rápidas, não é? Que tomam iniciativa, bem conseguem tomar decisões bem rápidas, eu gostava, por exemplo, que os gramados fossem deste nível, não é? Ou deste, ou do Allianz Parque, que tivessem esta qualidade para se poder proporcionar jogos desta qualidade. Mesmo chovendo o que choveu, o gramado teve a capacidade de absorver a quantidade de chuva toda e ainda deu para nós podermos jogar. Mas, como te disse, não é fácil entrar no jogo. O Giovani tentou, podia ter, por exemplo, agora no último lance, ter mais calma, né? Mais calma, estava sozinho, não tinha que cruzar com o pé direito. Nas duas anteriores que teve, tentou ir para o drible e perdeu os dois lances. Mas há uma coisa que para mim, isso é que é o mais importante, quando os jogadores se esforçam ao máximo e dão o melhor que podem, entram num jogo que é difícil, não é fácil entrar no jogo para tentar suster a qualidade da equipa e depois sofrer um golo, o 2-2, é mais assim um golo esquisito, mérito para o adversário, mas é um golo esquisito, é uma bola, um canto, um cruzamento, não sei se era essa a intenção, 2-2, e nós sempre tivemos calma para vir aqui dentro de um estádio que tem uma atmosfera forte, pesada, e nós mantivemos a nossa calma, mas não tenho uma opinião diferente, não é fácil entrar nestes jogos. Abel, boa noite. É claro que é uma... Eu não sei se dá pra falar que o gol dos caras foi esquisito, né? O aleatório faz parte do futebol e o Palmeiras também já fez vários gols desse jeito, né? Em que a bola não sai exatamente como planejado e nossos jogadores acabam aproveitando. Então foi mérito do Gil, né? No segundo gol.
Não sei se eles queriam fazer isso. Pô, o que importa é que o cara conseguiu cruzar uma bola e achou um cara deles livre. Pertence totalmente ao futebol. Então a gente vê que o Abel tá um pouco desconfortável com o resultado. Eu acho que ele tá frustrado, queria ter ganho e não falou da falta de qualidade dos jogadores que entraram. Principalmente seu Jailson, que jogou muito mal. Mas vamos combinar também que o Jailson entrou no lugar do Gabriel Menino, que também não jogou nada. Tá? Inclusive a gente falou isso no pós-jogo ontem. O Gabriel Menino fez um jogo espetacular contra o Flamengo, depois ele fez mais um ou dois bons jogos, mas ainda não convenceu como substituto do Danilo. E fica cada vez mais claro que o Zé Rafael não está confortável nessa função de 5. Embora ele saiba fazer, esteja inclusive se desdobrando, como aconteceu ontem. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa sobre essa questão dos reservas, sobre o elenco, no decorrer da coletiva, mas começa a ficar claro. Começa a ficar claro, não. Fica muito mais claro o quanto está sendo necessário repor, principalmente a saída do Danilo. Tem que repor. Não está dando para contar simplesmente com o Gabriel Menino. Situação diferente de uma decisão de título, como foi com o Flamengo na Supercopa do Brasil, mas o torcedor sabe, todo mundo sabe da importância de um clássico, ainda mais no Palmeiras e Corinthians. Você considera que o jogo de hoje foi no mesmo nível de intensidade como foi da Supercopa, uma preparação física, técnica e mental também? Foram talvez as duas partidas em que o Palmeiras mais foi exigido durante essa temporada, por enquanto? O repórter perguntou se o Abel considera que o jogo de ontem foi na mesma intensidade que o de Brasília. Está querendo comparar os dois jogos. Eu não sei onde ele quis chegar com essa pergunta. Olha, mental e física foi, porque estes jogos por si só têm esta intensidade mental, porque é um derby, todos querem ganhar. A segunda é porque quando tens um gramado com esta qualidade, com estas características e molhado, a bola flui muito mais rápido, embora ali a meio da primeira parte começou a parar um bocadinho, mas rapidamente o gramado tem a capacidade de absorver a água e deu para depois jogar o jogo inteiro. Mas desculpa, eu perdi-me agora aqui no meu raciocínio. A pergunta não tem sentido. Foi por isso, tem muito a ver com isso, o nível de intensidade do jogo, do adversário. O Corinthians é, tal como nós, o Flamengo e outras que têm, lutam por ganhar esta competição, lutam por objetivos maiores, e são jogos sempre difíceis. Quando há este tipo de derbys ou de clássicos, para mim nunca há favoritos. Mas nós continuamos com a nossa intensidade, com a nossa qualidade, com a nossa forma de ser e de estar no jogo sempre tranquilos, percebendo que o jogo tem variabilidades no resultado. Começámos a perder, viramos o jogo, sofremos o empate. Como te disse, tivemos mesmo no fim 2, 3 transições com um bocadinho mais calma e precisão nos passes, e aí sim a eficácia do passe nós podíamos ter melhorado nessas saídas de transição, podíamos ter feito, porque o adversário já estava todo mandado para a frente, podíamos realmente ter um bocadinho mais calma, mas não deu e temos que aceitar o empate. Abel, boa noite. Queria que você falasse, porque nos últimos 42 jogos do Palmeiras como visitante, o Palmeiras perdeu apenas 4 partidas, então também mostra que é um time muito forte longe do Allianz Parque, e também essa nova situação do ataque, né? Você começa com o Endrick centralizado, depois ele vai para a ponta, o Rony fica centralizado, o Dudu muda de lado, volta a ser uma tendência no seu time o Rony como centroavante da equipe? Olha, no futebol é assim, se tu ganhas, está tudo bem feito o que o treinador faz. Se perdes, és professor Pardal porque inventas, né? É assim que funciona, né? Portanto, nós quando fazemos as coisas, eu ou qualquer treinador tem sempre uma intenção, porque nós treinamos isso durante a semana. Vocês não as veem e depois questionam, e fazem muito bem em questionar. Eu já vos disse, nós temos vários jogadores que fazem mais do que uma posição. Isso é muito bom para mim, enquanto treinador, porque temos mais soluções, permite-nos ter um elenco curto, enxuto, e estar sempre todo mundo preparado para jogar, porque vai sempre sobrar alguma coisa para alguém, e portanto é isso que nós temos que continuar. Perdi-me outra vez. Com relação aos 42 jogos Ah. visitantes, só 4 derrotas. Mas vamos perder.
Bom, como foram duas perguntas, já vamos comentar essa primeira. Que ele fala do poder do Palmeiras como visitante. Ele trouxe uma estatística dos últimos 42 jogos como visitante, o Palmeiras só perdeu 4. É uma estatística impressionante. Impressionante. Eu sabia, todo mundo sabe, né? Que o Palmeiras é um visitante chato, mas esses números são realmente espantosos, né? E isso tem a ver com a confiança, né, que o time desenvolveu. E não importa onde é, contra quem é, o Palmeiras tem um plano de jogo e segue. Então, cada vez menos esse fator estádio visitante, né, a hostilidade da torcida, a pressão, não abala nossos jogadores. Isso é impressionante, isso é fruto do trabalho do Abel e dos jogadores que entendem e executam, né? Mas é muito mais... É muito mérito do Abel, porque ele consegue impor isso ao elenco. Porque muitas vezes a gente sabe que o elenco não quer muito saber do que o treinador determina, eles sabem mais, começa a não dar certo, eles já questionam o treinador. O nosso elenco obedece cegamente o que o Abel fala, porque o Abel conquistou isso, né? E aí vem todo esse ciclo virtuoso. O técnico fala, os jogadores entendem, acatam, executam, dá certo, e aí o técnico fala de novo, como deu certo, os jogadores escutam, executam, acatam e dá certo de novo, e assim vai. Agora vamos para a segunda pergunta. Jogos, eu acho piada que as pessoas olham para a nossa equipa, que são os mesmos que quando eu cheguei ninguém dava nada por eles, são os mesmos, né? Com mais os miúdos da base, os moleques da base, mais 3, 4 jogadores que nós reformamos, mas o grosso daquela equipa são os mesmos. Portanto, nós não vamos conseguir ganhar sempre, não conheço nenhuma equipa no mundo que ganhe sempre. Agora, o que eu sinto, também já disse várias vezes, é quando as equipas jogam contra nós, a intensidade aumenta, a agressividade aumenta, a vontade de nos querer ganhar aumenta, e nós temos de estar preparados para essa vontade e desejo de qualquer equipa querer vencer o Palmeiras, e que vamos perder seguramente. Mas isso é ótimo. Eu gosto muito de estar nessa situação. Isso é sinal que nós somos o time a ser batido. Então, esses são os ossos do ofício. Quem quer estar no topo, quem quer ser o time a ser batido, também tem que lidar com essa vontade extra dos adversários exatamente quando nos enfrentam. Para mim tá ótimo. Ontem de manhã no Twitter, um dos trending topics era vai tomar no Palmeiras. Claro, quem levantou foi a torcida deles. Isso mostra o quanto a gente está na garganta de todo mundo, cara. Principalmente na deles, né? Óbvio. Mas eu gosto disso. É sinal que nós estamos onde deveríamos estar, né? Protagonizando o futebol brasileiro, sendo o time mais temido, sendo o time mais invejado, sendo o time que desperta mais sentimentos dos adversários e dos inimigos, seja sentimento de admiração, inveja, raiva. Venha, é isso mesmo que a gente quer. Ridículo o áudio da sala de imprensa do Corinthians. Ridículo. Não dá para ouvir o que os caras perguntam. Se bem que também não se aproveita muita coisa, mas o que daria para se aproveitar a gente não consegue. O Corinthians fez diferente para atacar tanto o Palmeiras, ou você acha que só foi erro da sua equipe? Não. Eu estou a dizer que o primeiro gol, não tiro mérito e qualidade ao Corinthians, que aqui em casa é uma equipa, não sou eu que o digo. Vocês sabem, uma equipa muito forte em casa, a jogar aqui com este estádio, com este ambiente, é uma equipa muito forte, uma torcida que puxa sempre pela sua equipa, e nós tínhamos que estar muito preparados para isso. Como te disse, o primeiro golo, na minha opinião, foi mais de mérito nosso do que mérito do adversário, mas
ainda no último jogo o Arsenal entregou um golo, o Arsenal com o City, não é? E o Arteta disse neste tipo de jogos contra este tipo de equipas não podemos dar nada, ainda para mais a jogar fora e a jogar para ganhar jogo não podes cometer esses erros, mas na minha opinião, mais uma vez, o Corinthians tem belíssimos jogadores, tem um treinador que tal como eu, quando comecei, ando sempre à procura de fazer mais e melhor, e o adversário, estávamos a contar com uma dupla de meio campo diferente que aquela começou, embora as dinâmicas da equipa não se alteraram muito, aquela troca muitas vezes que faz o Renato Augusto e o Roger Guedes, aqui no lado direito para o próprio aquele moleque, o Watson também a fazer muito bem com o Yuri, umas vezes um por dentro, outro por fora. Nós estávamos à espera, as grandes ideias do Corinthians estavam lá, nós conseguimos em muitos momentos controlá-las, mas também temos que dar mérito ao adversário, que tentou, lutou, fez 2 golos, fez por mensagem, como te disse, foi um jogo equilibrado, editou 1-2-2, para quem gosta de golos, como te disse, acho que foi bom. Resposta repetitiva, eu não sei exatamente o que o repórter perguntou, mas o que o Abel disse não acrescentou nada. O que ele já tinha dito antes, ele descreveu um pouco o jogo, ele só apagou um pouco uma impressão que talvez ele tivesse deixado, e deixou mesmo na primeira resposta, que foi sorte dos caras de ter feito os gols, principalmente o primeiro. Foi sorte, mas pertence ao futebol. Né? Tiveram a sorte porque estavam lá construindo a jogada, porque estavam presentes no campo de ataque. Então isso faz parte. Abel, a gente percebeu que o Palmeiras tomou um gol muito cedo e mentalmente o time não sente. A gente percebe que o time não sente, continua jogando, continua propondo, e isso às vezes atrapalha taticamente uma equipe. Mas o Palmeiras não se desarrumou. E lá de cima, a gente está lá de cima, eu estava lá de cima, hoje não estava no gramado, não deu nível ali. Qual foi a dificuldade do Palmeiras em encaixar uma marcação no Renato Augusto? Porque a impressão que dava é que ele conseguia pegar a bola e armar o jogo, e o Palmeiras não conseguia quebrar esses espaços, quebrar essa linha. É assim, o Renato... A pergunta foi sobre a suposta liberdade que o Renato Augusto teve durante a partida, que o Palmeiras não conseguiu encaixar a marcação nele. Para mim, o Gabriel Menino jogou mal. Não conseguiu achar o preenchimento de espaços correto. E depois o Jailson entrou pior ainda. Vamos ver o que o Abel fala. Ele não vai queimar, obviamente, os nossos jogadores, não vai criticar abertamente os nossos jogadores. A gente criticar é uma coisa. Se o treinador fizer uma crítica aberta aos jogadores, ele meio que está queimando os caras. A gente pode falar, ele não pode. Mas vamos ver como ele vai sair disso. O Augusto é um jogador que, a partir de nada momento, anda por onde quer. Anda na direita, anda na esquerda, anda no meio, é livre, é um jogador livre, é o joker. Isso tem coisas boas para a equipa dele e tem outras más, porque no momento da perda de bola ele não está no sítio que tem que estar. Tem as duas. Dá desequilíbrio no adversário, porque ele umas vezes está a jogar aberto na ponta, depois vem a 10, depois vem buscar a bola ao pé dos zagueiros, depois vem... Esta segunda parte então foi... Jogava onde a bola estava, que tem muita qualidade, isso é inegável, mas que, como te disse, depois em momentos que é preciso defender também dá esses espaços porque não está onde tem que estar, não é? Mas não achei que foi... É verdade que é um jogador diferenciado e esses tipos de jogadores nós não vamos conseguir anular o tempo todo, até porque nós não tínhamos uma marcação específica só nesse jogador, porque com esta mobilidade do Guedes, não, disto estamos a falar agora, do Renato Augusto, do Watson, do próprio Yuri, que é mais centro-direita, sobretudo esses 4 jogadores que andam muito por onde querem, nós não temos uma forma de marcar. Para este jogo defendemos de outra maneira, que era defender mais o espaço e trocar através da comunicação. Como te disse, não foi as oportunidades de perigo que tiveram, foi um remate do Renato Augusto que bateu num jogador e o Everton defendeu, uma ação individual do Guedes que faz isso em 90 minutos, ele não vai ter uma oportunidade, veio para dentro, chutou e o Everton defendeu também. Quer dizer, em 90 minutos o adversário teve 3-4 e nós também tivemos outras 3-4 para fazer o gol, como disse. Depois o Menino era um jogo que ele poderia e deveria ter feito golos, não fez, mas era um aspecto que nós estávamos preparados para a questão do Renato Augusto, mas
neste jogo entendemos que não teríamos que fazer uma marcação individual em função da mobilidade, andar por todo lado, e nós não defendemos assim. Eu entendo exatamente da forma oposta. Quem sou eu para criticar o entendimento de futebol do Abel? Mas quando você tem um adversário com muita mobilidade, que trocam de posição a todo tempo, eu acho que a marcação individual funciona melhor. Porque se eles se mexem demais, é isso que causa o problema no sistema defensivo por zona. Os caras se mexem toda hora, toda hora um tem que olhar para o outro e falar assim, agora você pega esse, agora você pega aquele, trocou, e sabe, e fica, é muito dinâmico, é muito louco e é muito fácil dos nossos defensores se perderem. Que foi o que aconteceu ontem com o Gabriel Menino, estava nitidamente perdido, não sabia quem marcar, não sabia que espaço ocupar. Claro que isso tem um ônus pro Corinthians, teve, que é a recomposição defensiva, mas o Palmeiras não aproveitou tão bem, né? Até porque o gramado também não estava lá dentro das possibilidades, até que estava muito bom, mas não quer dizer que estava bom, estava empoçado, estava prendendo a bola, enfim. Mas acho sim que o sistema defensivo não funcionou, muito em função dessa característica do time deles. Isso me faz pensar um pouco o quanto esse treinador deles precisa evoluir, precisa de tempo para evoluir. Porque a impressão que dá é que o Corinthians consegue chegar até o penúltimo estágio de ataque, chega com a bola e aí meio que um olha para o outro e fala assim, agora vocês se viram. Então não tem jogada de finalização, não tem uma infiltração prevista, não tem um movimento coordenado, por exemplo, como o Palmeiras faz tão bem, aquela jogada de ir para o fundo e cruzar rasteiro para trás, fizemos gol em final de Libertadores, assim. O Corinthians não, o Corinthians chega até a intermediária e fala assim, agora é com vocês. E não tem jogada coordenada. A gente vê que é muito na intuição dos caras. E o Palmeiras tem um monte de jogada desenhada, né? Então essa é a diferença até de tempo de trabalho que os dois treinadores têm. Eu não ouvi nada. Olha, eu, seja onde for, seja contra quem for, eu gosto de ganhar primeiro e gosto de ver estádios cheios, como nós temos aí no Allianz Parque, estádios cheios, boas gramas. Pena que não possa ter as torcidas dos dois lados, como foi na Supercopa, né? De um lado estava vermelho, do outro lado estava verde, mas entendo que se calhar num futuro próximo, não sei, isso não é competência minha, mas eu vim da Europa, sempre me habituei a ver, mesmo jogando fora, adversário de um lado, torcedor da casa do outro, ou seja, o estádio, sempre que os da casa, sempre em maioria, mas, como te disse, são sempre clássicos ou derbys, como vocês chamam aqui, clássico, com muita adrenalina, com uma atmosfera, e é isso que nós temos que fazer, é controlar este ambiente, porque os de fora não jogam, ajudam, mas não jogam, e às vezes parece que jogam, não é? Um canto transforma-se numa transição, parece que, não é? Porque nós também sentimos isto em casa, mas de fora não jogam, ajudam, mas não jogam. E nós fomos muito capazes de controlar toda essa atmosfera, mas eu particularmente gosto de jogar, como disse, em casa, fora, com estádios cheios, com rivais que nos obriguem a ter que nos desafiar a nós próprios, porque tu só és melhor se jogares contra os melhores, não há outra forma, e portanto são estes jogos que nos preparam para aquilo que aí vem. Como disse, eu quando olho para a equipa do Corinthians, na minha opinião, tem um elenco tão qualificado como o nosso, tem um estádio em casa também com a sua torcida tal como nós temos, portanto é um dos grandes do futebol brasileiro, assim como é o Palmeiras. Tá? Perguntinha genérica sobre a atmosfera do jogo, não falou nada de extraordinário, nada
né, que a gente possa comentar. Mas termina a coletiva e nenhum dos repórteres falou sobre o erro da arbitragem. Inadmissível. Inadmissível para a classe. Um lance capital e decisivo não ser mencionado. Eu confesso que eu estou frustrado. Tinha que ter sido comentado. Tinha que ter sido falado. O Abel não falou porque ninguém perguntou. Se bem que ele sempre fala o que ele quer nas coletivas pós-jogo, principalmente na primeira pergunta, né? Mas, de qualquer forma, tinha que ter sido abordado esse assunto. Infelizmente, ninguém falou nada. O Palmeiras foi prejudicado ontem pela arbitragem e perdeu a chance de ganhar um jogo. Ok, esse jogo não vai ter nenhuma consequência. Se tivesse ganho, teria sido uma satisfação, claro, para a nossa torcida. Algo que não aconteceu, mas ninguém vai morrer por causa disso. Num clássico com tão pouca importância. Provavelmente essas duas equipes se encontrarão novamente ainda nesse Campeonato Paulista. E aí vai valer. Aí vai ser jogo eliminatório. E aí a gente precisa que a arbitragem faça um trabalho melhor. Assim a gente encerra mais esse react da coletiva do Abel Ferreira. Desta vez após o derby em Itaquera, onde o Palmeiras empatou com o Corinthians por 2-2. Entrevista morninha, né? Sem muita graça. Normalmente as entrevistas são sempre legais, bombásticas. Hoje foi simplesmente... Foi igual o jogo, né? O desempenho dos nossos jogadores na partida. Foi ok, né? E o seu Abel não teve lá uma grande atuação ontem, principalmente nas substituições. A gente volta ainda nesta sexta-feira, no final da tarde, com mais um Verdazo ao vivo. A gente ainda vai repercutir um pouco tudo o que aconteceu ontem no derby. E espero por vocês, então, a partir das 18 e alguma coisa. Um grande abraço, saudações alviverdes.